Capítulo 30. A corrida da fé. De todos os jogos instituídos entre os gregos e os romanos, as maratonas antigas, próximas a Corinto, eram consideradas os mais importantes. Reis, nobres e estadistas estavam entre os espectadores. Jovens ricos e de alta posição social participavam e aceitavam fazer qualquer esforço ou disciplina necessários para ganhar o prêmio. Normas rigorosas regulamentavam as competições, das quais não havia como recorrer. Aqueles que desejavam participar tinham de suportar um treinamento severo para se prepararem. Eles se negavam qualquer alimento ou bebida prejudiciais, ou qualquer coisa que reduzisse seu vigor mental e físico. Os músculos deviam ser fortes e os nervos estar sob controle. As capacidades físicas deviam atingir o nível mais alto. À medida que os participantes apareciam diante da multidão que os aguardava, seus nomes eram chamados e eles ouviam as regras da corrida claramente indicadas. Então, todos largavam juntos, atentos aos espectadores que os inspiravam com a determinação de vencer. Os juízes sentavam-se perto da linha de chegada para assistir à corrida do começo ao fim e dar o prêmio ao verdadeiro vencedor. Esses jogos envolviam grandes riscos. Alguns competidores nunca se recuperavam do terrível esforço físico. Não era incomum os corredores caírem ao longo do percurso, sangrando pela boca e nariz. Às vezes, um competidor caía morto quando estava prestes a agarrar o prêmio. Quando o vencedor alcançava a linha de chegada, os aplausos enchiam o ar. O juiz o apresentava com os emblemas da vitória, uma coroa de louro e uma palmeira para levar na mão. Pessoas de toda a região cantavam louvores ao atleta. Seus pais também recebiam honra e até mesmo a cidade em que ele vivia era respeitada e venerada por ter produzido um atleta tão admirável. Paulo se referiu a essas maratonas como uma ilustração da luta do cristão. Ele escreveu: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. Os corredores abandonam todo o prazer que tende a enfraquecer sua força física. Quanto mais importante é que cristãos coloquem o apetite e os desejos sob o controle da razão e da vontade de Deus. Nunca devemos permitir que a nossa atenção se volte para o entretenimento, luxos e inatividade. A razão, iluminada pela palavra de Deus e guiada pelo seu Espírito, é que deve estar no controle. Nos Jogos de Corinto, os competidores davam os últimos passos da corrida com um esforço agonizante para manter a velocidade máxima. Assim também os cristãos, ao se aproximarem do alvo, vão acelerar com mais determinação do que quando começaram. Paulo comparou a coroa de louros recebida nas maratonas à coroa da glória imortal que será dada aos que vencerem a corrida cristã. Ele declarou que os competidores correm para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Os corredores gregos não deixavam de fazer qualquer esforço nem disciplina. Quanto mais disposto deveria ser nosso sacrifício e abnegação. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. A inveja, o ódio, pensamentos maus, comentários maldosos, a cobiça, essas coisas atrapalham o cristão e ele as deve deixar de lado. Devemos abandonar toda prática que desonre a Cristo, não importa o sacrifício. Um pecado acariciado é suficiente para degradar nosso caráter e corromper outros. Nos jogos antigos, depois que os competidores se submetiam à renúncia e à rígida disciplina, eles ainda não tinham certeza da vitória. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Somente as mãos do vencedor podiam segurar a coroa de louros tão cobiçada. Enquanto uns se estendiam para agarrar o prêmio, outro, um instante antes deles, podiam agarrar o tesouro cobiçado.
A corrida que todos podem ganhar. Na luta cristã, ninguém que cumpra as condições será decepcionado no fim da corrida. O cristão mais fraco, bem como o mais forte, podem usar a coroa de glória imortal. Muitas vezes, as pessoas consideram os princípios estabelecidos na palavra de Deus como algo sem importância, um assunto insignificante para que seja dada atenção. Porém, nada é pequeno quando ajuda ou dificulta. Além do mais, a recompensa dada aos vencedores será proporcional à energia e à dedicação com que se esforçaram. O apóstolo se comparou a um homem disputando uma corrida, forçando cada músculo para ganhar. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 26. Ele disse: não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. As palavras esmurro o meu corpo literalmente significam repelir, por meio da disciplina severa, os desejos, impulsos e paixões. Paulo percebeu que suas conversas, influências, sua recusa em ceder à satisfação própria deviam mostrar que sua religião não era apenas conversa fiada, mas uma conexão diária e viva com Deus. Um alvo que ele sempre tentava arduamente alcançar era a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Filipenses capítulo 3, verso 9. Paulo percebeu que era necessário vigiar a si mesmo para que os desejos mundanos não vencessem seu fervor espiritual. Ele continuou a lutar contra suas inclinações naturais. Entregava ao Espírito de Deus o controle das suas palavras, práticas e paixões. Paulo sabia que os cristãos de Corinto teriam uma vida de luta pela frente, da qual não ficariam livres. Ele implorou que deixassem de lado tudo o que os atrapalhava e seguissem rumo ao alvo da perfeição em Cristo. O apóstolo os lembrou da maneira miraculosa pela qual Deus tirou os hebreus do Egito. Ele os fez passar através do Mar Vermelho, enquanto os egípcios, tentando cruzar da mesma maneira, foram todos afogados. Os israelitas comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4. Os hebreus tinham Cristo como líder. A rocha que Moisés tocou representava Jesus, que foi ferido por nossas transgressões para que a salvação fluísse para todos. Por causa do desejo dos hebreus pelas comodidades deixadas no Egito, e por causa da rebelião, as sentenças de Deus caíram sobre eles. O apóstolo escreveu: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Seu amor pela inatividade e prazer tinha preparado o caminho para os pecados que atraíram a vingança de Deus sobre eles. Quando os israelitas se sentaram para comer e beber e levantaram-se para se divertir, eles abandonaram a reverência e o respeito por Deus. Fizeram um bezerro de ouro e o adoraram. Depois de uma festa extravagante ligada à adoração a Baal Peor, muitos hebreus cederam aos pecados sexuais. A ira de Deus foi despertada e 23.000 pessoas morreram em um único dia por uma peste. Se os coríntios se tornassem orgulhosos e confiassem em si mesmos, cairiam em terrível pecado. Porém, Paulo deu a eles uma garantia: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possa suportar. Paulo insistiu com os cristãos para que eles não fizessem nada, por mais inocente que fosse, parecesse aprovar a idolatria ou ofender os fracos na fé. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. As palavras do apóstolo se aplicam especialmente aos nossos dias. Por idolatria,
Ele se referiu não só à adoração a ídolos, mas também ao egoísmo, ao amor à inatividade, à satisfação do apetite e dos desejos. Uma religião que trata o comodismo e a satisfação própria de maneira leve não é a religião de Cristo. Ao comparar a igreja ao corpo humano, o apóstolo ilustrou a estreita relação que deve existir entre todos os membros da igreja. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, "Por que não sou mão? Não pertenço ao corpo", nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se ouvindo disser, "Por que não sou olho? Não pertenço ao corpo", nem por isso deixa de fazer parte do corpo. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 14 e 16, capítulo 18, versos 24 a 27. A importância do amor. Em seguida, Paulo escreveu sobre a importância do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. 1 Coríntios capítulo 13, versos 1 a 3. Não importa o quanto professem ser cristãos, aqueles cujo coração não está cheio de amor por Deus e por outras pessoas não são verdadeiros discípulos de Cristo. Em seu fervor, eles podem até morrer como mártires, mas se o amor não os induzir a isso, não passariam de fanáticos iludidos ou hipócritas ambiciosos. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O caráter mais nobre é construído sobre o fundamento da paciência, do amor e da submissão à vontade de Deus. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor cristão interpreta da melhor maneira os motivos e atos dos outros. Não escuta com ansiedade os relatos negativos, mas tenta pensar nas boas qualidades dos outros. Esse amor nunca perece. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Aqueles que tiverem esse amor o levarão pelas portas da cidade de Deus. Verdade esclarecida. Entre os cristãos de Corinto, alguns foram tão longe que chegaram a negar a doutrina da ressurreição. Paulo enfrentou essa heresia com um testemunho muito claro sobre a evidência inconfundível da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou no terceiro dia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 4. E então apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois deste, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Paulo argumentou: se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Ele escreveu: eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. O apóstolo tentou chamar a atenção dos cristãos coríntios para as coisas que os elevariam do egoísmo e da sensualidade e que glorificariam a vida com a esperança da imortalidade. Meus amados irmãos, mantenhamos-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Dessa maneira, o apóstolo falou claramente, mas em amor. A luz brilhava do trono de Deus, revelando os pecados ocultos que estavam contaminando-lhes a vida. Como eles a receberiam? Paulo temia que houvesse outra separação entre os membros e, às vezes, desejava poder retirar suas palavras. Os que são responsáveis por igrejas ou instituições podem compreender como ele se sentiu deprimido e culpado. Os servos de Deus que carregam o fardo da sua obra atualmente também têm um pouco da mesma experiência de trabalho, conflito e ansioso cuidado, preocupado com as divisões na igreja, percebendo o perigo que corriam as igrejas que toleravam pecados terríveis, obrigado a falar claramente duras verdades para repreender o pecado. Paulo foi, ao mesmo tempo, oprimido pelo medo de que poderia ser exagerado na maneira severa de tratar com os cristãos. Ansiosamente, ele esperou notícias de como os coríntios haviam recebido a mensagem. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.